Olá, passagens passam a custar R$ 2,60 para quem usa ônibus urbano em Teutônia. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativa. E um automóvel Uno Mille foi arrombado durante a madrugada na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro São Cristóvão, em Lajeado. De acordo com o registro policial efetuado pelo proprietário, foi entortada a porta do caroneiro para o furto de um rádio automotivo, 2 caixas de som, um porta-CDs e a tampa do porta-malas. E durante a fiscalização de trânsito realizada pelo Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Encantado, 18 motoristas foram autuados por excesso de velocidade na ERS 130. As infrações foram verificadas via radar móvel em área pertencente ao município de Arroio do Meio. Conforme o policiamento rodoviário, o automóvel flagrado em maior velocidade pela pista estava a 132 km por hora. As penalidades são aplicadas segundo as porcentagens acima da velocidade de cada trecho da via. E a Brigada Militar prendeu um foragido do Presídio Estadual de Lajeado na manhã da terça-feira. Durante patrulhamento de rotina, a guarnição abordou um suspeito às margens da RSC 453 na localidade de São Rafael, em Cruzeiro do Sul. Em consulta ao sistema, foi identificado que o homem de 33 anos era foragido do sistema prisional. Ele foi conduzido para o registro na Delegacia de Polícia de Cruzeiro e depois foi reencaminhado para o presídio de Lajeado. E um incêndio em um depósito de ferro velho ocasionou a destruição de cerca de 50 metros quadrados de vegetação rasteira à sua volta, na Rua Bahia, no bairro Santa Clara e Encantado. O fato aconteceu por volta das 17h55 da terça-feira. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate às chamas em meia hora. Foram usados aproximadamente 2.000 litros de água para o rescaldo do local. As causas são desconhecidas e ninguém ficou ferido. Mais seguros e aliviados. Esta foi a frase usada pelo vice-prefeito de Taquari, André Brito, ao término de uma reunião com o chefe do Comando Regional da Polícia Ostensiva, o tenente-coronel Álvaro de Medeiros. O encontro aconteceu ontem à tarde. Na reunião, ficou acertado que a Brigada Militar, mesmo com problemas de efetivo, estará presente no Carnaval e em qualquer outro evento da região que tenha grande número de pessoas. A única exigência é que os promotores do evento assumam ações de menor poder ostensivo. De acordo com o comandante Medeiros, a brigada tem a missão de manter a ordem pública e por isso está remanejando efetivo nas cidades em vias ou em dias de eventos para auxiliar na segurança. Contudo, destaca que serão priorizadas ações que cabem apenas aos militares, como as contravenções e intervenções mais enérgicas. Medeiros salienta que algumas dessas atividades são também funções dos militares e muito executadas nos municípios, porém exigem tempo e recursos, o que prejudica a segurança externa da população. E o governador José Ivo Sartori reúne-se com a direção da construtora da usina térmica de Candiota. Acompanhe na matéria de Newton Schiller. O projeto Pampa, que consiste na geração de energia elétrica a partir do carvão no município de Candiota, foi apresentado ao governador pela direção da Tractebel. Consiste numa usina termoelétrica, carvão local, de 360 megawatts de potência instalada, uma máquina, um investimento de em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Até maio, junho já estamos iniciando. A Tractebel gera 9% da energia consumida no Brasil. É a maior geradora privada do país. No Rio Grande do Sul, a empresa opera as usinas de Charqueadas, Machadinho e Itá. Um potencial muito grande de quase 2 cidades como Caxias do Sul. E nesse momento que nós estamos discutindo o setor elétrico nacional, a dificuldade hídrica que nós temos, e a gente sabe que os impactos hoje são muito diferentes
do carvão, daquele vilão que se desenhava muitos anos atrás. Hoje nós temos tecnologias muito avançadas, que são utilizadas amplamente na Europa, países como a própria Alemanha, que vai ser instalado nos mesmos níveis de tecnologia e de cuidados ambientais. Desde segunda-feira, a tarifa de ônibus urbano em Teutônia passou a R$ 2,60. Após um período de tratativas, o prefeito Renato Ayrton Altman emitiu o decreto que define o novo preço. O aumento de 30 centavos equivale a cerca de 13%, leva em conta os índices de inflação de 2013 para 2015 e já contempla o aumento de combustível previsto a partir de 1º de fevereiro deste ano. Durante as tratativas para o aumento, o debate foi grande entre a empresa licitada para o transporte coletivo, a Stadbus, e a administração municipal. A empresa queria que o preço fosse para R$ 3,00, com base nos seus dados. O prefeito se assustou e pediu imediata análise do setor de contabilidade. A empresa até chegou a reduzir a proposta para R$ 2,75. Todavia, o valor ainda ficou acima do calculado pelo município. Os técnicos da prefeitura chegaram ao máximo de R$ 2,60. Além disso, o governo municipal também pretende a manutenção do serviço conforme estabelecido no edital, com 4 veículos em operação e 1 reserva. A ampliação do aeroporto Salgado Filho terá apoio do governo estadual. Veja na matéria do jornalista Newton Schiller. A duplicação do aeroporto Salgado Filho é importante não apenas para Porto Alegre, mas também para todo o Rio Grande do Sul. Foi este o tom da conversa entre o governador e o prefeito da capital no Palácio Piratini. José Fortunati se reuniu nesta terça-feira com o ministro da Secretaria da Aviação Civil e o presidente da Infraero em Brasília. Fortunati informou a José Ivo Sartori que a decisão de continuar as obras do aeroporto deve sair no próximo dia 24. O Conselho da Infraero vai analisar os argumentos técnicos a respeito da ampliação da pista. Nós deixamos com o presidente um dossiê. A Infraero já tinha uma série de números, de dados importantes que simplesmente ratificam a importância e a necessidade da ampliação da pista. Os recursos estão já devidamente carimbados no orçamento que está sendo votado no Congresso Nacional. Eu acho que a gente deu ontem um grande passo em Brasília. O governador disse que o Estado está pronto para ajudar no que for necessário. Nós já temos muitas conversas entre o nosso pessoal das diversas áreas, seja do planejamento, do transporte e tudo mais, trabalhando conjuntamente no sentido de viabilizar todas as alternativas e encontrar o caminho para que isso se faça o mais breve possível. Na sequência, Sartori recepcionou o novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edson Brum. Nós estamos fazendo isso hoje com o Executivo e logo mais também faremos com o Judiciário. A democracia, para se manter fortalecida, ela deve ter harmonia entre os poderes, independência entre os poderes, e nós vamos nos colocar à disposição do Executivo, como fazer do Judiciário, para que isso aconteça permanentemente. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou nesta quarta-feira que mantém a previsão de que as contas de luz em 2015 terão um reajuste médio inferior a 40%. No mês passado, ele já havia dito acreditar que o reajuste ficaria abaixo deste patamar, mas a realidade do mercado já apresenta aumento maior. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou os primeiros reajustes do ano em que alguns casos superaram os 40%. Além disso, não é descartado que a ANEEL aplique uma revisão extraordinária que deve gerar um novo aumento nas contas de luz de até 26% nas contas dos consumidores da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E o protótipo do avião KC-390 realiza voo inaugural. A decolagem aconteceu na pista da Embraer em Gavião Peixoto, lá em São Paulo. A decolagem aconteceu na pista da fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, São Paulo.
O voo durou 1 hora e 19 minutos e ocorreu em uma área sobre fazendas do interior do estado. O voo inaugural é o início da fase de testes dos protótipos, prevista para durar até o fim de 2016, quando começam as entregas. O KC-390 realizará atividades como o transporte de tropas e de carga, lançamento de paraquedistas, busca e combate a incêndios. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Lajeado executa obras de canalização no centro da cidade. A Rua Júlio de Castilhos está interrompida no cruzamento entre a Rua Júlio Maia, em frente à Prefeitura de Lajeado. Segundo o titular da pasta de Cerutti, a previsão é de que as obras sejam finalizadas ainda nesta quarta-feira. Cerutti salienta a possibilidade de ocorrerem imprevistos, o que poderá prolongar o trabalho. E mais de 500 mil imóveis rurais já possuem o cadastro ambiental rural. Acompanhe com o jornalista João Pedro Neto. O cadastro ambiental rural é um instrumento obrigatório de identificação de todos os imóveis rurais do país. Ele registra informações sobre o tamanho da área, os locais de preservação, além de dados do titular. Segundo o balanço divulgado pelo Serviço Florestal Brasileiro, até janeiro deste ano, mais de 570 mil imóveis já foram registrados no cadastro ambiental rural, cerca de 11% da meta de 5 milhões e 200 mil propriedades que devem ser registradas no país. O Tiago, por exemplo, se antecipou e já fez o cadastro. Agora espera concluir o processo de regularização ambiental aqui da propriedade. O agricultor que planta soja, milho e outros produtos no Distrito Federal já cercou a área de proteção permanente na beira do riacho e separou espaço para a reserva legal. Para ele, é importante estar com tudo regularizado. O que a gente imagina é que a tendência para o futuro aí, que todas as propriedades terão que estar regularizadas dentro das questões ambientais. Então a gente procura sempre buscar as coisas para facilitar o dia a dia, né? Depois não ter mais problemas burocráticos aí na frente, evitar sanções. O cadastro pode ser feito por qualquer proprietário pela internet. No caso do Tiago, as orientações foram passadas por técnicos da empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater, do Distrito Federal. O sistema cadastra todo a propriedade em coordenadas, né? Então, há uma dificuldade do produtor fazer isso sozinho. E, nesse sentido, a Emater vai orientar e vai auxiliar na elaboração desses mapas, no cadastro do CAR, em todo o processo, né, de inscrição no CAR. Para fazer o registro, não é cobrada nenhuma taxa, mas quem não fizer o cadastro pode ser multado e ficar impedido de obter crédito agrícola com instituições financeiras. Para o governo federal, além de ajudar no planejamento dos imóveis rurais, o cadastro permite o monitoramento de florestas e áreas rurais no país. É um cadastro para harmonizar o produtor, harmonizar a produção com a conservação do meio ambiente. Fazer com que o produtor fique em regularidade ambiental e possa ter a segurança que está... A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, daqui a pouco, o sorteio do concurso 1675 da Mega Sena, que pode pagar prêmio estimado em 30 milhões de reais. Se o vencedor optar por guardar o dinheiro, por exemplo, em uma caderneta de poupança, conseguirá rendimento médio mensal de R$ 176 mil. O valor é suficiente para a compra de 5 ou até 6 carros populares todos os meses, ou de 4 apartamentos no valor de R$ 40 mil. E apesar das adversidades no clima e no solo que castigaram muitas lavouras do estado, a fase da colheita do arroz já começou a tomar conta do dia a dia dos diversos produtores do Rio Grande do Sul. Taquari não ficou para trás. Pelo contrário, foi um dos primeiros municípios gaúchos a desfrutar da safra deste ano. Segundo o engenheiro agrônomo da Emater, o Marcos Antônio Bender, a esperança é ultrapassar a marca alcançada no período de 2013 e 2014. A área que está sendo colhida atualmente fica na localidade da Costa do Santa Cruz, na divisa com a cidade de Triunfo.
A equipe do 28º Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural do Instituto Rio Grandense do Arroz, com sede em General Câmara, é quem acompanha o andamento dos trabalhos. Taquari, no total, possui uma área plantada de 2.800 hectares. A produtividade deve alcançar 8.000 quilos por hectare. Acompanhe agora o comentário do secretário da Fazenda de Lajeado, advogado José Carlos Bulé. Olá, vamos dar continuidade então aos temas anteriormente abordados sobre licitação pública. Estávamos falando então sobre modalidades de licitação, relembrando que é a concorrência, tomada de preço, convite, a questão do concurso e, por fim, o leilão. Hoje vamos falar então especificamente sobre esses três primeiros temas. Então, o que é concorrência? É uma modalidade de licitação onde os interessados na fase inicial ou de habilitação preliminar comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital que foi publicado para execução daquele determinado então objeto de licitação. Também lembrando então, essas modalidades estão na Lei 866. No parágrafo 2º, falamos agora sobre tomada de preços. Então, esta modalidade de licitação ocorre entre os interessados, então, que têm previamente cadastro no órgão ou que atendem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data da licitação ou à data do recebimento das propostas. Observar então a necessária qualificação, novamente aquela prevista no edital. E por último então, que é uma modalidade não tão comum, que é o convite. Convite então é uma modalidade que os interessados daquele ramo específico de licitação do objeto, né, cadastrados ou não, são escolhidos e aí de forma eles são convidados, tá? Então, ou seja, é encaminhado uma carta convite, no mínimo 3 pela entidade administrativa, a qual afixará em local apropriado a cópia do instrumento convocatório e estenderá também aos demais cadastrados na correspondente especialidade que se manifeste seu interesse, com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Importante, estas três modalidades citadas hoje serão determinadas em função dos seguintes limites, em função de alguns limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Essas alterações, então, ocorreram em função da nova redação pela Lei 9.648 de 98. No caso de obras de serviços, aí vamos trabalhar agora específico em relação a obras e serviços de engenharia. Vou falar então agora do limite de valor. Então, o convite, ele tem um limite de até 150 mil, ok? Tomada de preço, essa é um pouquinho maior, até R$1.500.000. A concorrência, então, para aqueles casos acima deste valor, ou acima de R$1.500.000. Para compras de serviços não referidos neste inciso anterior, no caso, na lei anterior citada, daí nós temos a seguinte situação: serviços não referidos anteriormente, ou seja, que não são obras de engenharia. Convite, então, o valor passa até R$80.000. Tomada de preços, então, somente até 650 mil. E a concorrência acima de 650 mil. Na próxima semana, então, continuaremos o tema de licitação pública e vamos concluir esse tema e vamos falar sobre as duas situações, concurso e leilão. Muito obrigado. Obrigado, secretário Bulé. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Lajeado contabiliza 200 processos de abertura de empresas parados junto à Central do Empreendedor por falta de documentação.
Do montante, cerca de 100 processos se enquadram em microempreendedores individuais. Dos outros, cerca de 50% não deslancha em relação à falta da apresentação de documentos como contrato de locação e matrícula do imóvel. Em alguns casos, a não apresentação dos documentos perdura por mais de 1 ano. Segundo a titular da CDEI, Ivanete Fracaro, outros 54 processos aguardam uma posição dos bombeiros para a liberação de alvará referente ao plano de prevenção contra incêndios. Para a assessora de Relações Empresariais e Inovação, Cristiane dos Reis, todo o retrabalho gerado pelas pendências causa desperdício do dinheiro público, pois demandam tempo dos servidores que poderiam agilizar o processo de abertura de outras empresas, o que acaba postergando a formalização dos negócios e a consequente arrecadação dos tributos. Há suspeita de que alguns empresários estejam optando pela informalidade, o que pode resultar em sanções ou multas aplicadas pela Receita ou Ministério do Trabalho e Emprego. A Central do Empreendedor está aberta para esclarecimentos que podem ser solicitados pelo telefone 3982-1336 ou pessoalmente das 8 às 11 horas. O Arte Sesc Cultura por Toda Parte promove até o dia 27 de fevereiro a exposição fotográfica Retratos da Colônia. A mostra pode ser conferida de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite e aos sábados, das 7 ao meio-dia, na Sala de Exposições do Sesc Lajeado, na Rua Silva Jardim, 135. A entrada é franca. A exposição Retratos da Colônia é resultado das andanças do jornalista Alício de Assunção pelo interior do Vale do Taquari através do seu trabalho, bem como do projeto de Caminhadas Passeios da Colônia. São cerca de 60 fotografias que retratam belezas naturais e cenas do cotidiano de dezenas de localidades espalhadas pela região. Este foi o Redação Informativo desta quarta-feira, 28 de janeiro. Na sequência, você tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde. E não esqueça, nesta quinta-feira, às 7h30, depois do Papo de Boleiro, começa a transmissão das sessões da Câmara de Vereadores de Lajeado, que aconteceu na terça-feira. Você vai acompanhar sempre nas quintas, às 7h30 da noite, aqui na TV Informativo. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.